Oi, gente, bom dia. Paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje. A paz de Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Mais uma manhã, mais uma oportunidade de vida que o Senhor nos concedeu para a honra e a glória e louvor do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso eu te convido nessa manhã de hoje, né, a se alimentar, a se fortalecer da palavra de Deus, amém? Porque Ele é o nosso alimento diário, é o sustento da nossa vida, amém? Louvado seja Deus. Pega a tua Bíblia, abre aí no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41, para a gente se alimentar. Vamos orar, convidar o Senhor, né, o Espírito Santo, para estar aqui conosco nessa manhã de hoje. Querido Deus, nessa manhã de hoje nos colocamos, Pai, diante de Ti, Senhor, para louvar e adorar o Teu santo nome, Jesus. Fica conosco, Pai, nos ajuda nesse dia de hoje, Senhor, porque somos completamente dependentes de Ti, precisamos do Senhor, Pai, a cada dia nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nos ajuda, Pai. Fica conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Toma frente e toma direção, o primeiro e melhor lugar, Pai. Faça tão somente, Deus, o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra de hoje diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreçaram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que palavra tremenda, né? Palavra profunda para as nossas vidas nessa manhã de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A oração de fé. Glória a Deus. Aqui é Elias, né? Um homem de fé, um homem que encarou, né, os 450 profetas de Baal. Elias aqui, né, primeiro ele orou para que não chovesse. E a palavra nos diz que durante 3 anos e meio não choveu, conforme a palavra de Elias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas passando esse período, né, Deus disse para Elias: vai, apresenta-te a Acabe, que darei chuva sobre a terra. Então Elias se apresentou a Acabe, ali houve, né, o confronto, né, entre Elias e os 450 profetas de Baal. E Elias venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Elias ora para que chova, né, sobre a terra, para que Deus mandasse a chuva sobre a terra. E o mais interessante aqui é que Elias diz para Acabe, começa a palavra dizendo assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Elias ainda nem tinha orado. Ele já disse para Acabe: Sobe, porque eu já ouço o barulho de grandes chuvas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é fé, isso é convicção, certeza das coisas que nós não vemos, mas nós cremos, né? Porque o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, né? E a prova das coisas que se não vê. Elias não estava vendo, mas ele estava esperando. Ele ia orar e Deus ia mandar chuva sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era a certeza que ele tinha, que ele ia orar e Deus ia mandar chuva. Por isso que ele diz para Acabe: sobe, porque eu já ouço o barulho de grande chuva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Acabe foi para casa e Elias subiu para o cima do monte. E ali se colocou, né? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se colocou de joelhos, né? De frente para Elias, porém, subiu ao cima do monte e, encurvando para a terra, né? Meteu o rosto
entre os joelhos. Elias foi para a posição de oração, a posição, né, ali de clamar ao Senhor. E Elias clama, e a palavra está nos dizendo aqui, né, que Elias começou a orar e ele mandou o seu moço ficar olhando, né, para o mar, se aparecia alguma nuvem no céu, se aparecia algum sinal, alguma coisa. E a palavra nos diz que por 6 vezes, né, não apareceu nada. Mas Elias permaneceu orando. Elias não saiu da posição, Elias continuou orando, mesmo que aparentemente nada estivesse acontecendo. Isso aqui já é um grande ensinamento para a minha vida e para a tua vida, né? Olha, por 6 vezes o moço olha e não vê nada, mas Elias, ele não sai da posição. A palavra está dizendo que Elias estava ali com o rosto em terra, entre os joelhos, orando, clamando para que Deus mandasse a chuva. Isso é para mim e para você ter um entendimento que nós, né, mesmo que nós não estejamos vendo nada, nós precisamos continuar orando, continuar crendo, continuar na posição. Elias não saiu dali. Ele continuou. Deus estava fazendo o que aqui? Deus estava colocando a fé de Elias à prova. Deus estava provando a sua confiança. Um homem que orou e Deus já mandou chuva por 3 anos e meio. Agora esse homem clama e a chuva não vem. Por um período a chuva parecia que não viria, né? Aleluia. Mas ele, mesmo sem ver nada, ele continuou orando. Mesmo sem os olhos dele, aparentemente não está vendo nada, ele continua orando. Isso é de um ensinamento para a minha vida e para a tua vida, que aparentemente parece que a gente ora, parece que a gente clama por uma situação e nada acontece. Mas nós estamos apenas, né, achando que não está acontecendo, mas está acontecendo. Ainda que os nossos olhos não estejam vendo, mas Deus está trabalhando. Deus está operando, Deus está fazendo, aleluia. Na 7ª vez, quando Elias manda o moço ver, apareceu apenas uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Deus mandou um sinal. Deus manda um sinal dizendo que Ele está trabalhando, que Ele está agindo, ainda que os nossos olhos não estejam vendo, mas Ele está trabalhando. Então é para mim e para você ter o entendimento, ainda que os nossos olhos não estejam vendo, não pare, não desista, continue orando, continue crendo, continue na posição que Deus te colocou, porque Ele está agindo, Ele está operando e Ele vai mostrar, Ele vai dar sinais de que Ele está trabalhando. Ele vai nos mostrar, Ele vai nos revelar algo, né? Ele vai nos dar sinais de que Ele está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando o homem, né, o moço de Elias vê essa pequena nuvem, Elias diz o quê? Sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Elias disse, desce, fala com Acabe que ele meta o pé daí que vai chover. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz o quê? Que dentro em pouco os céus se enegressaram. De repente tudo escureceu, começou o vento, né? E veio uma forte chuva e caiu sobre a terra. Então eu quero te dizer, minha querida irmã, meu querido irmão, nessa manhã de hoje, ainda que os teus olhos não estejam vendo nada, não pare, não desista. Continue orando, continue crendo, porque Deus, Ele vai dar sinais, Deus, Ele vai mostrar quando você permanece na posição, quando nós estamos ali firme na posição, o Senhor, Ele vai nos mostrar que Ele está agindo. E a palavra diz, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Deus mostrou o sinal que, com a pequena nuvem, né, que estava vindo chuva, de repente o céu se escureceu, a glória do Senhor, aleluia, desceu sobre a terra, a chuva, Deus mandou. Então hoje é para mim e para você ter esse entendimento, ainda que os nossos olhos não estejam vendo, mas Deus está trabalhando. Então o segredo é se manter firme diante do Senhor, porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? No nome do Senhor Jesus, porque Jesus disse assim para os discípulos, se vós tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Então o segredo é se manter firme, confiando no nome do Senhor Jesus, porque Ele é fiel e no momento certo, na hora certa, né, Ele vai agir e Ele vai operar, porque foi isso que Ele falou, né, lá na parábola do juiz Eníquo, em Lucas 18, quando Ele nos ensina, né, o dever de orar sem esmurecer. Então não esmureça, mesmo que aparentemente os teus olhos não estejam vendo nada, continue crendo, porque Deus, Ele é fiel e no momento certo, na hora certa, Ele vai te mostrar, Ele vai te dar sinais de que
que Ele está trabalhando, de que Ele está agindo. E dentre muito pouco, você vai ver a glória de Deus. Elias viu uma pequena nuvem, né? Mas passado pouco tempo, ele viu o céu se escurecer e a chuva cair sobre a terra. Então, que nessa manhã de hoje você creia, porque os sinais do Senhor virão sobre a tua vida e Ele vai te mostrar que Ele está agindo. E dentre muito pouco, se você crer, você vai ver a glória de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, diante daquilo que você está orando, que você está clamando ao Senhor, que você tem apresentado a Deus em oração. Amém? Então, no nome do Senhor Jesus, a palavra hoje para o nosso coração é: não desista diante das adversidades. Não desista, ainda que os teus olhos não estejam vendo nada. Continue crendo que Deus está trabalhando. Deus está agindo e no momento certo Ele vai te mostrar o poder dele sendo, aleluia, na tua vida. No nome do Senhor Jesus, amém? Eu deixo essa palavra hoje para o teu coração. Que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz.